bem-vindos a bordo de mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente está na Abadia de Glastonbury, então já se inscreve no canal e vamos acompanhar com a gente o nosso passeio? Desde os tempos medievais, a Abadia de Glastonbury manteve o seu status lendário de primeira fundação cristã da Grã-Bretanha, ligada a José de Arimateia, o tio de Jesus, e também ao rei Arthur. E falando um pouquinho sobre José de Arimateia, o tio de Jesus, existem várias histórias ligadas a ele, vários pontos de vistas, várias vertentes, mas eu vou contar uma história para vocês. Dizem que após a crucificação de Jesus, ele veio com Maria Madalena e com o Santo Graal para Glastonbury, para a ilha de Avalon. Quando ele desembarcou, ele fincou o seu cajado na colina de Burial Hill. Muito cansado, ele dormiu. No dia seguinte, o seu cajado havia criado raízes e foi ali que ele decidiu que ele fundaria a igreja em Glastonbury. Agora a gente está chegando aqui onde acredita-se que foi o local de sepultamento do rei Arthur e da sua esposa Guinevere. Os monges da Abadia de Glastonbury anunciaram ter encontrado o túmulo deles em 1190, mas antes que qualquer coisa pudesse ser provado, infelizmente a abadia foi totalmente destruída por causa da dissolução dos monastérios por Henrique VIII. Filmando um pouquinho de longe só para vocês terem noção do tamanho que era isso daqui. Olha só. E um detalhe que foi destruído em torno de 1536. Imagina só quando isso foi construído, o tamanho que era. Aqui eles deixaram simulado como que seria a cozinha na época. E olha que bacana esse detalhe que o Vinícius vai mostrar agora aqui pra gente. E olha que curioso aqui esse forno. Você podia regular a altura que a panela estava de acordo com o cozimento com essa barra de ferro aqui. Ela tem uma trava. E olha que legal, nós temos 4 fornos aqui em cada canto e o formato cônico fazia com que a fumaça saísse do ambiente. Aqui, nos jardins da Abadia de Glastonbury, também tem um espaço muito gostoso, então vocês podem aproveitar todos esses campos, trazer comida para fazer piquenique ou, se preferir, comprar algo no café ali na frente. Hoje, no nosso último dia em Glastonbury, a gente resolveu vir de novo na Tor, só que fazendo um outro caminho. Ele é mais tranquilinho, porque ele não é tão íngreme na maior parte dele, pelo menos até a metade do caminho onde a gente tá, mas me parece ser mais longo. Para subir aqui no Tor tem vários caminhos. No primeiro dia, então a gente pegou seguindo a rua principal. Eu diria que é o caminho mais tranquilo, os degraus são menos íngremes e mais curtos. Ai, pausa para respirar. E agora no segundo dia, a gente pegou a primeira plaquinha de caminho público a pé e o caminho realmente é muito bonito, tem várias paisagens, bem tranquilo, mas olha, é comprido e cansa mais. Ai, finalmente! Cheguei! De quem está vindo da cidade, mais ou menos na altura daquela igreja ali, você pode entrar, que é o caminho a pé. Você vai fazer aqui por um bosque, vai fazer esse caminho aqui, ó. Aqui, atravessa essa fazenda, vem pela rua aqui, faz aqui assim e sobe aqui, por isso que é um pouquinho maior. No outro caminho, a gente seguiu, passou a igreja e veio por aqui por baixo, que o caminho é menor.
E a gente resolveu aproveitar então que o solzinho saiu para fazer mais umas fotos aqui no meu barrigão para guardar de recordação, e a gente vai colocar algumas imagens para compartilhar com vocês. E olha só que dia lindo que resolveu abrir. Agora a gente vai para Uriel Hill, que foi onde José de Arimateia, o tio de Jesus, fincou seu cajado. Vamos lá? Olha, não é à toa que José de Arimateia subiu essa colina quando chegou da Terra Santa, fincou o cajado e dormiu. Porque, nossa, é cansativo, viu? Aqui a gente está no topo de Uriel Hill. Não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo, mas lá atrás, ó, a gente consegue ver o Thor, de onde a gente acabou de sair. Agora a gente vai mostrar para vocês o que sobrou do que dizem ter sido o local onde José de Arimateia colocou o seu cajado e de lá cresceu a árvore. Vamos lá ver comigo? Claro que não existe nenhuma prova científica sobre isso que eu estou contando para vocês, mas infelizmente alguns anos atrás, por causa de um ato de vandalismo, infelizmente a árvore foi praticamente toda destruída, sobrou só a base, só um toquinho, então a gente não consegue mais ver muita coisa, mas de qualquer maneira tá aqui. Apenas para vocês terem uma ideia de como que era a árvore, aqui está uma outra muda que eles colocaram no parque. Então tem essas florzinhas brancas, que foi originária do Holy Thorn, ou do espinheiro sagrado, como eles chamam aqui. E ela não é originária dessa região. Inclusive eles dizem que só em Glastonbury que ela floresce 2 vezes por ano. Interessante, né? E olha ali na frente, onde tem a colina do Thor, a colina sagrada, a cor das nuvens. Gente do céu, melhor a gente ir embora logo, senão a gente vai ficar encharcado. E agora a gente vai terminando por aqui, antes que essa água aí pegue a gente no caminho. Espero que vocês tenham gostado de passear com a gente aqui por Glastonbury. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, mandar esse vídeo para todo mundo e até a próxima. Valeu!